Você já se sentiu como se estivesse à deriva, refém das próprias emoções? Como se o peso das frustrações, da raiva ou da tristeza estivesse sempre à espreita, pronto para consumir tudo ao seu redor. O caos emocional, embora invisível, tem o poder de dominar nossas ações e pensamentos, deixando-nos cativos em um ciclo de dor silenciosa. Mas e se te dissesse que essa dor, essa agonia, não precisa ser sua prisão? E se, na verdade, ela for uma porta para a liberdade? No mundo atual, onde somos constantemente bombardeados por expectativas externas e uma constante busca por validação, muitos se veem aprisionados em suas próprias tempestades emocionais. A cada dia, somos desafiados por situações que parecem fora de controle, por sentimentos de impotência, rejeição e solidão que aos poucos corroem nossa paz interior. E como reagimos? Frequentemente a resposta vem com mais raiva, mais fuga, mais desespero. A verdade é que, até certo ponto, todos nós nos tornamos vítimas dessas emoções. Mas o estoicismo, essa filosofia prática e profunda que tem atravessado os séculos, oferece uma chave de transformação poderosa. Ao contrário do que muitos pensam, não se trata de suprimir ou ignorar as emoções, mas de aprender a dominá-las, de reagir à vida com força e sabedoria, de encontrar a liberdade emocional que no fundo todos nós buscamos. Através dos ensinamentos de grandes mestres como Epicteto, Marco Aurélio e Sêneca, podemos aprender a ressignificar a dor e a transformar nossos momentos mais difíceis em fontes de crescimento. Neste vídeo, você descobrirá como aplicar os princípios do estoicismo para reagir à vida de forma diferente. Você aprenderá a encontrar clareza mental no meio do caos, a cultivar resiliência diante da adversidade e a construir uma mente inabalável, capaz de enfrentar até as maiores tempestades emocionais. Se você está pronto para essa transformação, se você está pronto para se libertar da prisão emocional que muitos chamam de vida, então este é o caminho. Antes de começarmos, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações para não perder nenhum conteúdo transformador e antes de começar o caminho da mudança, escreva nos comentários: minha mente é minha fortaleza. Vamos juntos nessa jornada de evolução interior. Primeiro ponto: o poder do autocontrole. Reagindo à vida com clareza. Em algum momento da vida, todos nós enfrentamos o que parece ser um abismo emocional. Uma situação onde a raiva toma conta, o medo paralisa e a dor parece nos afogar sem misericórdia. Não há escapatória, o peso é insuportável. Mas e se a verdadeira liberdade estivesse escondida exatamente nesses momentos de sofrimento? E se o segredo estivesse em como reagimos a tudo isso? O estoicismo nos ensina uma das lições mais poderosas e libertadoras. Não controlamos o que acontece conosco, mas sempre controlamos como reagimos. Epicteto, um dos maiores filósofos estoicos, disse: não são as coisas que nos acontecem que nos perturbam, mas sim a nossa opinião sobre elas. O que isso significa na prática? Significa que a dor que sentimos, a raiva que nos consome, o sofrimento que parece sem fim, tudo isso é uma construção mental, uma interpretação nossa do que ocorre ao nosso redor. Parece contraditório, não? Como a dor poderia ser algo que está sob nosso controle? O ponto crucial aqui é que, embora não possamos controlar o que acontece conosco, podemos controlar a maneira como respondemos. Quando a raiva surge, ao invés de reagir impulsivamente, podemos escolher a calma. Quando a dor parece insuportável, podemos escolher o desapego. Quando o medo tenta nos paralisar, podemos escolher a ação guiada pela razão. Uma analogia poderosa para ilustrar isso é a imagem de um navegante enfrentando uma tempestade. O mar está revolto, as ondas batem contra o barco.
Mas o verdadeiro desafio não é o mar em si, mas como o marinheiro ajusta suas velas. Ele não pode controlar a força do vento ou a altura das ondas, mas pode ajustar a direção e a velocidade do barco, reagindo à tempestade com sabedoria e clareza. A tempestade externa é inevitável, mas a forma de navegar por ela é escolha do marinheiro. Na vida, as tempestades emocionais são inevitáveis. As perdas, os fracassos, as rejeições e os momentos de solidão virão. Mas a escolha de como reagir a essas tempestades está em nossas mãos. O estoico moderno não é aquele que não sente a dor, mas aquele que escolhe não ser dominado por ela. Ele aceita a tempestade como parte da experiência humana, mas recusa ser uma vítima dela. Uma prática simples, mas eficaz para cultivar o autocontrole é a respiração estoica. Sempre que sentir que suas emoções estão fora de controle, pare por um momento e respire profundamente, focando na sua respiração. Sinta o ar entrando e saindo dos seus pulmões e, com cada expiração, imagine que está liberando a tensão emocional acumulada. Este simples exercício pode ajudar a acalmar a mente e criar um espaço para a razão entrar. Com a mente mais clara, você consegue responder de forma mais controlada e equilibrada aos desafios da vida. Reflexão. Quando foi a última vez que você reagiu impulsivamente a algo? O que poderia ter mudado se você tivesse dado um passo atrás e escolhido uma resposta mais controlada? A verdadeira força está em nossa capacidade de escolher nossa reação, mesmo quando o mundo ao nosso redor parece fora de controle. Como, disse Marco Aurélio, a felicidade e a liberdade começam com uma clara compreensão de um princípio. Algumas coisas estão sob o nosso controle e outras não. Segundo ponto, a arte do desapego, libertando-se das correntes da emoção. Em um mundo onde somos constantemente moldados por nossas emoções e a necessidade de controle, o desapego pode parecer uma ideia estranha, mas o estoicismo nos ensina que o desapego não é um abandono da vida ou das pessoas, mas um caminho para libertar-se da escravidão emocional. Ao desapegar, não estamos nos distanciando do mundo, mas sim nos conectando de maneira mais profunda e verdadeira com ele. Epicteto nos lembra que a riqueza não é em ter, mas em não ter necessidade. Este ensinamento não se refere apenas ao dinheiro ou à posse de bens materiais, mas a todas as áreas da nossa vida onde nos apegamos excessivamente. As pessoas, as situações, até mesmo as nossas ideias sobre o que deveria ser a nossa vida, todos esses são pontos de apego que, quando rompidos, podem nos trazer verdadeira liberdade. Quando você se apega a algo ou alguém, você automaticamente cria uma prisão emocional. Apegamo-nos a pessoas que nos fazem sentir aceitos, a crenças que nos oferecem conforto, a objetos que nos proporcionam prazer. Mas o que acontece quando essas coisas desaparecem? A dor do desapego torna-se insuportável, porque a nossa felicidade foi colocada fora de nós mesmos. O estoico, no entanto, entende que a verdadeira paz interior vem de dentro, não do que temos, mas do que somos. Uma história que ilustra bem isso vem de Sêneca. Em um de seus textos, ele descreve como um homem, ao perder sua riqueza, entra em desespero, mas Sêneca provoca: você não perdeu a riqueza, você perdeu o apego à riqueza. Isso significa que a dor da perda não vem da perda em si, mas da forma como nos apegamos a ela, criando uma dependência emocional que nos enfraquece. Para aplicar esse princípio em nossa vida cotidiana, é essencial entender o conceito de memento, mori ou lembre-se da morte. Isso pode soar sombrio, mas é uma prática profundamente libertadora. Ao reconhecer que tudo é transitório, que as pessoas que amamos e os bens que possuímos um dia se vão,
começamos a ver a vida de uma maneira mais fluida e menos ansiosa. O desapego não significa frieza ou indiferença, mas sim a capacidade de vivermos plenamente sem depender da permanência das coisas. Uma maneira prática de cultivar o desapego é a prática diária da gratidão. Reserve um momento todos os dias para refletir sobre as coisas que você tem, mas com o entendimento de que não são essas coisas que definem sua felicidade. Por exemplo, ao olhar para uma foto de alguém que você ama, agradeça por esse vínculo, mas reconheça que sua felicidade não depende dessa pessoa estar presente ou não. A gratidão, acompanhada do desapego, fortalece o espírito e traz um senso de paz duradouro. Reflexão. O que você tem sido apegado em sua vida? Como seria a sua vida se você fosse capaz de se libertar dessas correntes emocionais? O desapego não é um ato de negação, mas de libertação. Ao escolher não depender emocionalmente do que não podemos controlar, ganhamos a verdadeira liberdade de ser quem somos, independentemente das circunstâncias externas. Terceiro ponto. Memento mori, a sabedoria da morte para viver plenamente. A morte é um tema que muitos evitam, mas para os estoicos ela não é algo a ser temido, mas sim um mestre. Um mestre que nos ensina sobre a impermanência da vida e nos lembra da urgência de viver de forma plena e autêntica. O conceito de memento mori, lembre-se da morte, não é uma convocação para o medo ou o desespero, mas para a clareza mental e a ação deliberada. Quando refletimos sobre a morte, somos convidados a perguntar: como estou vivendo? O que realmente importa? Sêneca, em suas cartas, afirma que muitas pessoas vivem como se fossem imortais, adiando suas decisões, esperando pelo momento certo, mas a morte nunca pergunta quando será o seu momento de chegar. Ela não se importa com as expectativas ou com o tempo que gastamos em preocupações vãs. Ela chega para todos. Ao refletirmos sobre a finitude da vida, ganhamos uma perspectiva única, a de que tudo o que fazemos, sentimos e alcançamos tem um prazo. Isso nos dá uma sensação de urgência, mas não no sentido de pressa ou desespero, mas como um chamado para priorizar o que realmente importa. Não há tempo a perder com o que não acrescenta valor à nossa alma ou à nossa paz interior. A morte nos ensina a viver com mais intensidade, pois tudo o que amamos pode desaparecer a qualquer momento. Esse pensamento, se bem aplicado, nos transforma. Quando nos lembramos da nossa finitude, passamos a ser mais intencionais em nossas ações, mais cuidadosos com os nossos pensamentos e, especialmente, mais amorosos com aqueles que realmente importam. A morte nos ensina a não deixar nada para amanhã, mas a abraçar cada momento com gratidão e presença. A história de Marco Aurélio é um exemplo perfeito disso. O imperador romano e filósofo estoico, ao encarar a morte de perto em vários momentos de sua vida, tornou-se mais consciente da necessidade de agir com virtude. Ele sabia que a morte era inevitável, mas a maneira como ele escolhia viver era o que realmente importava. Sua prática de autodisciplina não era uma busca pela perfeição, mas uma resposta ao conhecimento de que o tempo era precioso e limitado. Uma maneira prática de aplicar esse princípio no dia a dia é dedicar um momento a cada dia para refletir sobre a sua morte. Não com tristeza, mas com uma sensação de libertação. Pergunte-se: se eu morresse amanhã, o que me arrependerei de não ter feito? Essa reflexão não é para gerar ansiedade, mas para cortar as distrações e focar no que realmente importa: nossa saúde mental, nossas relações e nossa busca por uma vida mais virtuosa. Reflexão: como a sua vida mudaria se você vivesse todos os dias como se fosse o último? O que você faria de diferente?
Ao integrar o memento mori na sua vida, você começa a viver com mais clareza e propósito. Você aprende a não se apegar ao que é transitório e a buscar o que realmente dá significado à sua existência. A morte, ao invés de ser algo que devemos temer, torna-se um convite a viver com coragem, sabedoria e foco no que realmente importa. Quarta parte, a disciplina emocional, a força de viver com serenidade. A disciplina emocional não é sobre suprimir os sentimentos ou reprimir a dor. Não se trata de ignorar a tristeza ou a frustração, mas de controlar a maneira como reagimos a eles. O estoicismo, ao contrário de muitas filosofias modernas, não prega a ideia de viver sem emoção, mas sim de viver com um controle consciente sobre elas. A verdadeira disciplina emocional não nasce da negação, mas da aceitação sábia e da escolha ativa. Quando pensamos em disciplina, a maioria de nós imagina algo rigoroso e restritivo, uma força imposta sobre nós mesmos. Mas, para os estoicos, a disciplina é uma liberdade. Ela é a capacidade de não ser controlado pelas circunstâncias externas, de escolher a nossa resposta, independentemente de quão caóticas sejam as situações que enfrentamos. Epicteto foi claro ao dizer que, embora não possamos controlar o que nos acontece, somos totalmente responsáveis pela maneira como reagimos. Essa responsabilidade não é uma carga pesada, mas uma oportunidade de se libertar. Quando você começa a dominar suas emoções, não está criando uma muralha impenetrável em torno de si, mas um espaço onde a paz interior pode prosperar. A disciplina emocional permite que você sinta sem ser consumido, que experimente sem ser devastado. Uma das maiores ilusões do ser humano é acreditar que a felicidade depende de fatores externos. Se eu apenas conseguir esse emprego, se eu ganhar mais dinheiro, se minha relação melhorar, pensamos. Mas a verdadeira serenidade vem de dentro, quando reconhecemos que somos os mestres da nossa própria experiência. A felicidade não é algo que podemos adquirir, mas algo que devemos cultivar dentro de nós mesmos. Uma metáfora estoica poderosa é a da alma como um jardim. Se você deixa que suas emoções descontroladas dominem, o jardim se enche de ervas daninhas que sufocam o crescimento das flores mais bonitas. Quando você pratica a disciplina emocional, você está, na verdade, cultivando esse jardim interior, removendo as ervas daninhas e permitindo que as virtudes floresçam. A raiva, a inveja, o medo, essas são as ervas daninhas que devemos cortar. E para isso, a disciplina é a ferramenta. Uma maneira prática de desenvolver a disciplina emocional é o exercício do filtro mental. Quando sentir uma emoção intensa, pause por um momento. Pergunte a si mesmo: essa emoção me serve ou me prejudica? Se ela for destrutiva, faça o esforço consciente de substituí-la por uma resposta mais equilibrada. Lembre-se, é através dessas pequenas escolhas diárias que se constrói uma mente inabalável. Reflexão. Quando foi a última vez que você teve uma resposta emocional impulsiva que o deixou arrependido? O que poderia ter feito diferente se tivesse exercido mais disciplina emocional? A verdadeira disciplina emocional não é sobre reprimir o que sentimos, mas sobre escolher conscientemente como respondemos, transformando cada desafio emocional em uma oportunidade de crescimento e autodomínio. Quinta parte: o erro invisível. Como buscar a paz sem abrir mão da luta. Na sociedade moderna, somos constantemente bombardeados por mensagens sobre a necessidade de buscar paz e tranquilidade a todo custo. A vida parece um constante puxão entre o desejo de paz interior e as demandas externas que nunca param de chegar. Mas o estoicismo nos oferece uma perspectiva completamente diferente.
desafiando a ideia de que a paz vem apenas da ausência de conflito. A verdadeira paz, segundo os filósofos estoicos, não é a ausência de luta, mas a habilidade de encontrar serenidade dentro dela. Marco Aurélio, o imperador filósofo, nos ensina: a verdadeira paz interior vem de dentro, não de um mundo sem tempestades, mas de uma mente que se manteve inabalável diante delas. O grande erro que muitos cometem é procurar paz fora de si mesmos, esperando que as condições externas mudem para que possam finalmente encontrar a serenidade. Mas como os estoicos sabem, o mundo nunca vai se moldar de acordo com nossos desejos. E é por isso que a verdadeira paz não pode vir de fora, ela deve vir de dentro. O erro invisível ao qual me refiro é o de buscar paz sem ter em mente que é na luta, no caos, que forjamos nossa verdadeira força. Isso não significa que devemos viver em um estado constante de estresse ou conflito, mas que a paz deve ser cultivada mesmo nas adversidades. Quando enfrentamos dificuldades, e elas certamente virão, a verdadeira paz nasce da nossa capacidade de escolher como reagir diante do sofrimento, da frustração e da adversidade. Uma metáfora que ilustra esse conceito é a imagem do ferreiro, moldando uma espada. A espada, antes de ser uma lâmina afiada e resistente, é apenas um pedaço de metal bruto. Para se tornar forte e útil, ela precisa passar pelo fogo, através do calor intenso e do processo de moldagem. É apenas quando o metal é submetido à pressão que ele adquire a força necessária para resistir às batalhas. Assim é com nossa paz interior. Ela não vem da ausência de desafios, mas da nossa capacidade de responder aos desafios com virtude e clareza. Na vida cotidiana, podemos aplicar esse princípio praticando o autocontrole nas situações de estresse. Quando você se sentir sobrecarregado, ao invés de tentar escapar da situação, respire fundo e escolha conscientemente como reagir. Lembre-se de que muitas vezes a paz não vem de evitar as dificuldades, mas de enfrentá-las com uma mente tranquila e preparada. Esse é o verdadeiro poder da mente estoica. Reflexão. Você tem procurado paz fora de si mesmo, esperando que as circunstâncias melhorem? Como seria se você buscasse essa paz dentro, mesmo nas tempestades da vida? O erro invisível de buscar paz sem considerar o confronto com a luta é, na verdade, uma prisão emocional. A verdadeira paz nasce da resistência ativa e da escolha consciente de manter o equilíbrio interno, independentemente das tempestades externas. Você já se sentiu prisioneiro das suas emoções? Como se a raiva, o medo ou a frustração tivessem o controle da sua vida? A verdade é que, para transformar o caos em sabedoria, precisamos primeiro assumir o controle da nossa mente. O caminho para a liberdade emocional começa com uma escolha consciente de como reagir. Agora, eu quero que você faça um compromisso consigo mesmo. Escreva nos comentários a seguinte frase de poder: minha mente é minha fortaleza e eu sou o mestre das minhas emoções. Essa frase não é apenas palavras, é um pacto com sua própria transformação. Ao escrevê-la, você está reafirmando o seu poder de não ser mais refém das suas emoções. Se este vídeo ressoou com você, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações e deixe seu like como símbolo do seu compromisso com a mudança. E se você acredita que mais pessoas precisam dessa sabedoria, compartilhe com aqueles que você sabe que também podem se beneficiar. A transformação começa dentro de você. Vamos juntos criar uma mente inabalável. Sexto ponto: o impacto da virtude. Como cultivar uma vida plena com ações consistentes. Vivemos em um mundo repleto de distrações, onde o imediatismo é exaltado e a busca por prazer rápido frequentemente se sobrepõe à busca por significado profundo.
Mas, para o estoico, a verdadeira felicidade não vem de desejos fugazes ou da busca por conforto constante. Ela surge de viver uma vida de virtude, onde cada ação é conduzida pela razão e pelo propósito. A virtude, na filosofia estoica, não é apenas um conjunto de boas ações, mas uma maneira de ser, um compromisso com a excelência moral, a honestidade, a coragem, a justiça e a sabedoria. Quando praticamos virtude, não estamos buscando a aprovação dos outros ou recompensas externas, mas nos alinhamos com o que há de melhor em nós mesmos. Como Marco Aurélio escreveu, a verdadeira felicidade está em viver de acordo com a natureza, com a virtude, e não em buscar a satisfação de desejos egoístas. A grande sacada do estoicismo é que a virtude é uma escolha diária, uma prática constante. Cada momento, cada decisão é uma oportunidade de exercitar a virtude. Seja quando você decide ser paciente no trânsito, quando escolhe a verdade, mesmo quando ela é difícil, ou quando tem a coragem de admitir seus erros e aprender com eles. Essas pequenas escolhas, repetidas ao longo do tempo, formam a base de uma vida plena. A analogia do ferreiro volta aqui. A virtude é forjada através de esforço e consistência. Não é algo que surge da noite para o dia, mas algo que se constrói dia após dia. A espada do caráter é moldada com paciência, precisão e dedicação. Cada escolha virtuosa é uma lâmina afiada, pronta para enfrentar qualquer desafio que a vida colocar no caminho. Um dos maiores erros que podemos cometer é buscar recompensas externas pela nossa virtude. Isso é o que os estoicos chamam de amor pelo resultado. Eles ensinam que a verdadeira virtude não deve ser praticada em busca de recompensas externas, mas sim por si mesma. Não é porque você espera ser reconhecido ou aplaudido, mas porque agir com integridade e sabedoria é o próprio propósito da vida. Um exercício prático para cultivar virtude no cotidiano é o Diário de Virtudes. Cada noite, antes de dormir, escreva uma ação do dia em que você praticou uma virtude, seja ela a paciência, a coragem ou a justiça. Ao fazer isso, você começa a focar nas pequenas vitórias diárias e, ao mesmo tempo, fortalece a sua habilidade de escolher virtuosamente no futuro. Reflexão: qual virtude você tem mais dificuldade em cultivar? Como pode praticá-la de forma mais consciente no seu dia a dia? Lembre-se, a verdadeira riqueza da vida não está nas posses ou nas circunstâncias, mas em como escolhemos viver cada dia com integridade e propósito. Cada ação, por menor que seja, tem o poder de nos moldar. E quando vivemos com virtude, criamos uma vida mais significativa, mais plena e mais satisfatória. 7º ponto. O mito do controle, como aceitar o incontrolável e viver com serenidade. Vivemos em uma sociedade que valoriza o controle. Somos ensinados a controlar nossas emoções, controlar nossas finanças, controlar o nosso futuro, controlar as pessoas ao nosso redor. Mas no fundo, todos sabemos que não podemos controlar tudo. Existe uma enorme força no ato de reconhecer o que está além do nosso controle. E é exatamente aí que o estoicismo nos oferece um ensinamento poderoso. A verdadeira liberdade vem da aceitação do incontrolável. A sabedoria de Epicteto sobre o controle é clara. Algumas coisas estão sob o nosso controle, outras não. Ao focar em controlar apenas o que realmente podemos, nossas respostas, nossos pensamentos e ações, ganhamos a verdadeira paz interior. Tudo o que está fora desse escopo é como um vento imprevisível. Podemos sentir sua força, mas não podemos forçá-lo a mudar de direção. Um dos maiores mitos que seguimos é o de que devemos controlar tudo para sermos bem-sucedidos e felizes. Mas essa ideia cria ansiedade, frustração e, frequentemente, um sentimento de impotência.
Isso ocorre porque, ao tentar controlar o incontrolável, estamos batalhando contra a própria natureza da vida. O caos é uma parte inevitável da existência humana e, quando aceitamos isso, ganhamos uma nova perspectiva sobre os desafios que enfrentamos. A metáfora estoica do vento e da vela é um exemplo perfeito desse princípio. Imagine que você está no mar em um barco à vela. O vento, muitas vezes imprevisível, pode ser forte ou suave, favorável ou contrário. O que você pode controlar não é o vento, mas a vela. Se você ajustar a vela de acordo com a direção do vento, pode seguir seu caminho, mesmo que o vento não seja o ideal. A vida é o vento. A forma como você reage a ela é a vela. Aceitar o incontrolável não significa se entregar ao desespero ou à apatia, mas sim libertar-se da necessidade de controlar tudo. Significa fazer o melhor possível dentro dos nossos limites e, ao mesmo tempo, aceitar com serenidade o que não podemos mudar. Isso exige uma grande coragem, a coragem de ser vulnerável, de saber que não estamos no controle de tudo e que está tudo bem. Uma maneira prática de aplicar esse ensinamento é o exercício da distinção. Sempre que enfrentar uma situação desafiadora, pergunte a si mesmo: isso está sob o meu controle ou não? Se a resposta for que não está, escolha conscientemente liberar a necessidade de controle e concentre-se em agir dentro daquilo que você pode mudar. Essa prática ajuda a aliviar o peso emocional e cria uma sensação de libertação. Reflexão: qual aspecto da sua vida você tem tentado controlar demais? Como seria se você aceitasse o incontrolável e fizesse as pazes com isso? Aceitar o incontrolável não significa desistir de agir com sabedoria e virtude, mas sim aceitar que a vida nem sempre será do jeito que planejamos e que a paz vem da nossa capacidade de adaptar e ajustar nossa atitude diante das circunstâncias. 8º ponto: a solitude como força. Encontrando clareza na solidão. Em uma era de constante conectividade, onde estamos sempre rodeados por vozes, opiniões e distrações, a solidão muitas vezes é vista como algo negativo. Muitas pessoas têm medo da solidão, associando-a à tristeza ou ao abandono. Mas os estoicos nos ensinam uma lição profunda. A solidão não é uma fraqueza, mas uma força. É no silêncio da solidão que encontramos a clareza mental, o autoconhecimento e a liberdade interior. Sêneca, um dos maiores pensadores estoicos, diz: a solidão não é o isolamento do mundo, mas o retorno a si mesmo. Esse conceito é radicalmente transformador. A solidão não precisa ser algo a ser temido ou evitado. Pelo contrário, ela é a oportunidade de parar, refletir e reconectar-se com a nossa essência. Quando estamos sozinhos, longe das distrações externas, podemos finalmente ouvir a nossa própria voz e compreender melhor nossos pensamentos, desejos e emoções. Na sociedade moderna, há uma pressão constante para estar ocupado, para estar cercado de pessoas, para ser sempre produtivo. Mas a sabedoria estoica nos ensina que a verdadeira fortaleza mental é construída na solidão. Sem a presença de outras pessoas, sem a validação externa, somos forçados a olhar para dentro de nós mesmos e a confrontar aquilo que realmente importa. Uma das práticas estoicas mais poderosas é a meditação diária, que nos permite entrar em contato com nossos pensamentos mais profundos e com as realidades internas que normalmente ignoramos. Meditar em solidão não é uma fuga do mundo, mas uma forma de ganhar clareza. Ao dedicar um tempo para o silêncio, criamos um espaço onde podemos refletir sobre nossas ações, nossos desejos e nossas virtudes. Essa prática não só fortalece nossa mente, mas também nos ajuda a tomar decisões mais sábias, sem a influência
Das pressões externas. A metáfora do jardim interno é uma analogia poderosa aqui. Quando passamos tempo sozinhos, estamos cuidando de nosso jardim interno. A solidão nos permite podar as ervas daninhas da dúvida, do medo e da insegurança, permitindo que nossas virtudes floresçam. A solidão é o solo fértil onde cultivamos o autoconhecimento e a verdadeira força interior. Uma forma prática de incorporar essa ideia é o exercício de solitude diária. Reserve alguns minutos todos os dias para estar sozinho consigo mesmo, sem nenhuma distração. Não se trata de se isolar completamente, mas de encontrar momentos de silêncio e introspecção no meio da vida agitada. Isso pode ser feito através de uma caminhada tranquila, uma pausa no trabalho, ou até mesmo em momentos de reflexão à noite antes de dormir. Reflexão. Como você tem lidado com a solidão em sua vida? Você a vê como uma oportunidade de autoconhecimento ou como algo a ser evitado? Quando aprendemos a abraçar a solidão como uma oportunidade de crescimento, ela deixa de ser um fardo e se torna uma fonte inesgotável de força interior. Nono ponto. A liberdade do autodomínio, construindo uma mente inabalável. A liberdade é um dos maiores desejos da humanidade. Todos buscamos ser livres, livres do medo, livres das expectativas, livres das emoções que nos dominam. Mas o que é verdadeira liberdade? Para os estoicos, a liberdade não é a ausência de obstáculos externos, mas a capacidade de dominar a si mesmo diante das adversidades. A verdadeira liberdade vem de dentro e é através do autodomínio que alcançamos a verdadeira paz interior. Epicteto nos lembra, a verdadeira liberdade é a liberdade interna, a capacidade de escolher como reagir às situações da vida. Isso significa que por mais que o mundo ao nosso redor seja imprevisível e muitas vezes desafiador, somos livres de escolher a nossa resposta. Ninguém pode tirar essa liberdade de nós. É por isso que o autodomínio é a chave para uma vida plena e sem arrependimentos. No entanto, o autodomínio não é algo que nasce naturalmente. Ele é cultivado ao longo do tempo, através de escolhas diárias e pequenas práticas de disciplina emocional. Quando aprendemos a controlar nossos impulsos, a não ceder às emoções negativas, a agir com virtude, em vez de ser arrastados pelos ventos da raiva, do medo ou do desejo, começamos a criar uma mente verdadeiramente inabalável. E é essa mente que, por sua vez, nos concede a liberdade de viver com autenticidade, sem sermos escravizados pelas circunstâncias externas. A metáfora do cavalo e do cavaleiro é um exemplo perfeito do autodomínio. Imagine que você é o cavaleiro e seus impulsos, emoções e desejos são o cavalo. Se o cavalo corre descontrolado, você perde o controle. Mas, se você treina o cavalo, aprendendo a guiá-lo e controlá-lo, então, finalmente, você pode viajar pela vida de forma mais equilibrada e tranquila. O autodomínio é a arte de guiar esse cavalo interno com calma, sabedoria e paciência. Uma maneira prática de cultivar o autodomínio é através da reflexão noturna. Antes de dormir, reserve alguns minutos para revisar suas ações durante o dia. Pergunte-se: onde fui guiado por impulsos ou emoções indesejadas? Onde pude agir com mais sabedoria e autocontrole? Esse simples exercício de reflexão pode ajudá-lo a se tornar mais consciente de como as emoções influenciam suas decisões e, com o tempo, fortalecer o seu autodomínio. Reflexão. Em que áreas da sua vida você sente que está sendo arrastado pelos seus impulsos? Como pode cultivar mais autodomínio nessas situações? A verdadeira liberdade não vem de um mundo sem desafios, mas da capacidade de responder a eles com calma, clareza e autocontrole.
Quando você domina a si mesmo, nada e ninguém pode tirar sua paz. A vida é uma série de escolhas, desafios e momentos de reflexão. Ao longo deste vídeo, exploramos as profundezas do estoicismo e como ele pode nos guiar em meio às tempestades emocionais, oferecendo um caminho não de fuga, mas de enfrentamento, consciente. A verdadeira força não está em evitar as dificuldades, mas em escolher como reagir a elas. A verdadeira liberdade não é a ausência de dor, mas a capacidade de dominar a mente diante do caos. O estoicismo nos ensina que, embora o mundo à nossa volta seja imprevisível e muitas vezes desafiador, nossa verdadeira paz vem de dentro. Quando dominamos nossas emoções, somos capazes de encontrar serenidade nas mais intensas tempestades. A liberdade interior não é algo que se ganha de fora para dentro, mas de dentro para fora. Como Marco Aurélio disse, a liberdade começa quando você para de culpar o mundo e começa a moldar a si mesmo. Agora, a verdadeira pergunta é: qual será a sua escolha? Continuar reagindo impulsivamente às situações ou começar a viver com mais clareza, sabedoria e autocontrole? Você escolhe ser um espectador da sua vida ou o arquiteto da sua própria mente? Se algo dentro de você se despertou, se você está pronto para moldar sua realidade com mais sabedoria e menos sofrimento, então este é apenas o começo da sua jornada. Comente abaixo: eu sou o arquiteto da minha mente, e comece a construir sua liberdade emocional a partir de hoje. Deixe seu like como símbolo do compromisso que você está assumindo com sua transformação e inscreva-se para continuar recebendo mais ensinamentos que vão ajudá-lo a viver uma vida mais plena e controlada. Ative o sino das notificações para não perder nenhuma reflexão poderosa. E se você conhece alguém que também precisa de uma mudança interna, compartilhe este vídeo com eles. A verdadeira força está naqueles que escolhem a razão quando a emoção grita. A mente inabalável começa aqui, mas ela só se constrói com ação.